ressuscita, ele passa ainda 40 dias com o discípulo, dando as últimas instruções. E nessas últimas instruções, Atos 1, Jesus Cristo reforça o que ele havia dito, já no final do Evangelho de Lucas, que era uma palavra de ordenância: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele dá uma ordem para eles, meus irmãos queridos, não sair daquele ambiente, não sair do lugar em que o Senhor havia determinado e dito para que o discípulo ficasse, para guardar a promessa que o Senhor havia falado, que no qual nós conhecemos que é a descida do Espírito Santo, também há cumprimento da profecia de Joel 2:28, que ele diz que no fim dos dias há de ser que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então falar do Espírito Santo para nós é uma primazia, para nós é um prazer. Haja vista, meus irmãos queridos, nós estamos aqui porque um dia o Espírito Santo entrou em nossas vidas. Nós estamos aqui porque um dia o Espírito Santo fez morada em nós. Nós estamos aqui porque um dia o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Nos convenceu que Jesus Cristo veio para pregar o ano aceitável da salvação, para pregar o arrependimento, o batismo do Espírito Santo e para anunciar o retorno do Senhor no toque da trombeta. Tudo isso quem faz é o Espírito Santo. Outrora nós éramos como ovelha desgarrada ao matadouro. Nós éramos pessoas que viviam sendo escravizados pelo nosso adversário. Mas uma vez na pregação do Evangelho de Cristo, o Espírito Santo entrou em nossas vidas e hoje nós já não somos mais criatura. Hoje nós não somos mais escravos condenados pelo pecado e açoitado pelos grilhões de Satanás, mas nós somos coerdeiro, herdeiro do Senhor. Nós somos filho de Deus, do Senhor, através do convencimento da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso tudo quem fez foi o Espírito Santo. E quanto mais nós estudamos acerca do Espírito Santo, irmãos, mais nós sentimos a necessidade de aprender mais. Quanto mais a gente pensamos que sabemos alguma coisa acerca do Espírito Santo, mais a gente sentimos a necessidade de aprender, porque quando nós entendemos isso, nada aprendemos. Porque o Espírito Santo ele não é limitado, o Espírito Santo ele é ilimitado. E por mais que você queira buscar, por mais que nós nos enchemos do mesmo, mais sentiremos a necessidade de buscar Ele e nos encher mais. Então, quando nós falamos, meus irmãos queridos, ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, não é de qualquer maneira. Nós aprendemos aqui que o ministério de Jesus Cristo, ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte do ministério de Jesus Cristo foi a parte do ensino. A segunda parte do ministério de Jesus Cristo, terreno, ele foi também acerca da pregação. A terceira parte do ministério de Jesus Cristo foi acerca da oração. Vocês sabem, meus irmãos queridos, que todas as vezes que Jesus se reunia, ele parava o discípulo e a multidão se aproximava e ele ensinava com muita alegria. Da mesma maneira, ele pregava o Evangelho do Senhor, e na proporção que ele ia pregando o Evangelho do Senhor, a Bíblia diz que milagres e prodígios, curas e maravilhas eram feitos por intermédio da sua pregação. Mas ao mesmo tempo que Jesus Cristo pregava, ao mesmo tempo que Jesus orava, ele sentia as suas necessidades de buscar, pregava e ensinava, ele sentia a necessidade de buscar a Deus em oração. Vocês vão ver, meus irmãos, que no decorrer do ministério de Jesus Cristo, ele sai depois de pregação, depois dos ensinos, ele sai para o monte orar. E vocês vão observar que o capítulo 1, 2 de Mateus, vocês vão ver que narra acerca do nascimento de Jesus. No capítulo 3, vocês vão ver, meus irmãos queridos, que é a descida do Espírito Santo sobre Jesus, quando ele é batizado por João. No capítulo 4, você vai ver que Jesus Cristo, agora cheio do Espírito Santo, ele tem a sua prova, o seu embate, a sua luta. Então a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele não está isento da luta, ele não está isento da batalha,
batalha, ele não está isento, meus irmãos queridos, de ser afrontado. Se vocês verem, meus irmãos queridos, Jesus se apresenta lá no Rio Jordão, onde João estava batizando, e quando Jesus se apresenta, meus irmãos queridos, ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se apresenta, ele batiza, o Espírito Santo desce como pomba, em si, pomba corpórea, que simboliza o Espírito Santo, e dali, meus irmãos queridos, ele já começa o ministério dele, cheio do Espírito Santo. Interessante que quando ele está cheio do Espírito Santo, o Espírito leva Jesus Cristo ao deserto, no capítulo 4 de Mateus, para ser tentado. E quando ele é levado ao deserto, você vai ver, meus irmãos queridos, que o Espírito Santo levando ele, Satanás se apresenta depois de 40 dias, Jesus orando e jejuando, e com certeza na palavra, o Espírito Santo leva ele, e ele começa a orar, ele começa a jejuar. O Espírito Santo, quando leva ele, Satanás observa, e quando Satanás observa que vê uma fragilidade, chega diante dele, na primeira pergunta que ele vai dizer, vindo a fragilidade humana de Jesus, quando fez Jesus com fome, a Bíblia Sagrada vai dizer que Satanás diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. E Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para ser cheio do Espírito Santo, você tem que orar, você tem que jejuar e você tem que ter palavra. É por isso que diz, para ser cheio do Espírito Santo não é de qualquer jeito. Deixa eu aqui, para não perder o costume, apertar o parafuso. Eu desconheço, irmãos e irmãs, pessoas que dizem que são cheios do Espírito Santo, ora, mas não lê Bíblia nem se consagra. Eu desconheço pessoas que dizem que são cheios do Espírito Santo, ou que então eles só lêem a Bíblia, mas não têm o prazer de orar e nem de se consagrar. Porque a leitura da palavra, ela é casada com a oração e a consagração. Sem leitura da palavra, você não vai ter apetite para orar, muito menos para se consagrar. Sem orar, você não vai ter apetite nem o discernimento do Espírito para entender a palavra do Senhor. E por que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele se deixou ser levado pelo anjo e ser tentado pelo diabo? Para mostrar para nós que não basta ser somente cheio do Espírito Santo, mas devemos ter uma vida santa e consagrada a Deus. Aleluia. Não basta ter somente uma vida cheia do Espírito Santo, mas nós devemos também entender que a palavra de Deus, ela é o martelo que esmiuça a penha. Nós também temos que entender, meus irmãos queridos, que a palavra de Deus, ela é o suficiente com a vida diária do homem e a mulher cheia do Espírito Santo para vencer todas as afrontas de Satanás. Meus irmãos queridos, para ser cheio do Espírito Santo é necessário ter a palavra do Senhor. Para ser cheio do Espírito Santo é necessário entender a palavra do Senhor. Para ser cheio do Espírito Santo é necessário meditar na palavra do Senhor. Por que é necessário meditar na palavra do Senhor? Sabe por quê, meus irmãos? Porque se a pessoa não tiver a palavra do Senhor, ele é somente uma lata vazia, faz zoada, mas não tem conteúdo. Se ele não tiver a palavra do Senhor, ele é somente um violão sem corda. Ele vai fazer zoada para danar, mas não sai nada. Mas um crente que é cheio do Espírito Santo, pode ser velho, só tem um dente feio, caolho, barrigudo, mas quando ele abre a boca, o céu desce. Quando ele abre a boca, Deus manifesta a sua graça. Quando ele abre a boca, Deus manifesta a sua presença. Ele pode não morar em casa fixa, não ter carro, não ter moto, nem ter conta bancária, mas se ele tiver a palavra de Deus na vida, o Espírito Santo nele, uma vida consagrada e vivendo na oração, não adianta, meus irmãos queridos, ele ter tudo isso. O Espírito Santo na vida dele faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus Cristo venceu esse barco. Mas pastor, o que o senhor quer dizer? Que tem a ver com esse versículo que você leu, Atos 2, o que tem a ver? Porque vai mostrar, meus irmãos queridos, um dos maiores eventos da história da igreja. Vai mostrar um dos maiores eventos da história da raça humana e do cristão na terra. Hoje em dia, meus irmãos queridos, a igreja, a sua igreja, pelo cumprimento da palavra de Deus de Joel 2:28, em Atos dos Apóstolos 1, 2, 3 e 4, a igreja, a sua igreja, pelo derramamento do Espírito Santo, nós somos chamados de cristão, de servo de Deus, de filho de Deus, de igreja de Deus, pela pessoa bendita do Espírito Santo. Mas pastor, já aceitei Jesus, amém, mas é necessário ter o revestimento de poder sobre a tua vida. Mas pastor, eu já aceitei, já canto, já prego, já
da igreja ser cheia do Espírito Santo de Deus. Santo não é de qualquer maneira. Para ser cheio, eu estou falando para ser cheio do Espírito Santo. Quando o homem pensa que é alguma coisa na terra, no reino de Deus ele não é nada. Não ser cheio do Espírito Santo não é ser religioso. Ser cheio do Espírito Santo não é ser religiosa. Pois a Bíblia Sagrada vai dizer em Tiago que a verdadeira religião é aquele que ajuda os órfãos, as viúvas e os necessitados. Tem gente que está confundindo ser cheio do Espírito Santo acerca de uma religiosidade exacerbada. Tem gente que se acha tão santo que ele é antipático. Tem gente que se acha que é tão santa que ele é enjoado. Ser cheio do Espírito Santo não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é testemunha, ser testemunha de Jesus. Aleluia. Para ser cheio do Espírito Santo você tem que testemunhar. O que é isso, pastor? É João 3. Nicodemo chega para Jesus e diz o seguinte: Senhor, o que é necessário para mim herdar o céu, para mim entrar no céu, para mim ser salvo? O que é necessário? Meu filho, para ser salvo você tem que nascer de novo. Você tem que andar agora testemunhando o céu. O céu tem que andar em você e você tem que andar no céu, tem que nascer de novo. E ele diz: como é que eu vou nascer de novo? Já da idade que eu sou e voltar para o ventre da minha mãe. Está dizendo: não é isso. Tu és inteligente, Nicodemos. Tu és autoridade, tu és um doutor, tu conheces a lei e tu sabe que não tem mais probabilidade nenhuma de você voltar para o ventre da tua mãe. Mas eu vou dizer só para te entender que eu não sou Deus de brincadeira. Para você nascer de novo tem que passar pela água e pelo Espírito. Por que passar pela água e pelo Espírito e não passar pelo Espírito e nem pela água? Primeiro, sabe por quê, meus irmãos queridos? Porque quando se fala de água, para ser cheio do Espírito Santo, é necessário que esteja um caráter transformado. Quando se fala de água, está falando de novo nascimento, transformação de vida, mudança de hábito, mudança de postura. Se você comprava e não pagar, você agora vai comprar e pagar. Se você era enrolão, agora você vai parar de enrolar. Se você é fofoqueiro ou fofoqueira, você agora vai parar de fofocar. Se você é trambiqueiro, vai parar agora de fazer trambique. Se você é adúltera, você vai parar agora de adulterar. Quando fala de água, está falando de novo nascimento, uma vida em Deus, uma vida transformada, uma vida limpada no Senhor. Tem que passar pelo processo da água. E quando ele chega e fala: por que eu vou fazer para me entrar no céu? Tem que nascer do Espírito, da água e do Espírito. Se mentia, não mente mais. Se enrolava, não enrola mais. Se estava com falcatrua, pare com isso. A água fala de nascimento, de lavagem, de transformação, de mudança de hábito, de caráter, de posicionamento, de testemunho como cristão na terra. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando pegar uma Bíblia igual essa minha, que pesa quase 3 quilos, botar de braço como um desodorante, vestir uma saia lá no pé, amarrar aqui um coque, deixar o cabelo do braço desse tamanho, para dizer que é espiritual. Isso é ceboseira. Eu não estou dizendo para andar, meus irmãos queridos, 24 horas com a unha do pé enrolando igual a unha do Zé do Caixão. Isso não é religiosidade, isso é porcaria e maltrato com o templo do Espírito Santo. Eu estou dizendo que é uma vida transformada mediante a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é ser religioso, é ser cristão. E cristão, o que significa a palavra cristão? Cristão nada mais é, nada menos é do que os seguidores de Cristo. É por isso que o Senhor diz para os discípulos: vocês vão para Jerusalém, até que do alto vocês sejam o quê?
Vocês sejam o quê? E quando vocês forem revestidos de poder, vocês vão ser o quê? Pronto. Para que serve o batismo no Espírito Santo? Para sapatear? Para rodopiar? Para dar um Kung Fu, Shaolin? Para plantar uma bananeira? Para fazer o telefone com o Espírito Santo lá no céu? Para que serve ter uma vida cheia do Espírito Santo em primeiro lugar? Para falar em línguas? Em primeiro lugar, o batismo do Espírito Santo, ele desce sobre nossas vidas para nós sermos testemunho. Porque não adianta falar em línguas estranhas aqui e falar da vida dos outros lá fora. Glória a Deus. E assim, pastor Francisco? Disse pastor Francisco. Para. Continua, meu. É por isso que Jesus disse, olha, vocês vão ser minha testemunha primeiro antes de pregar. Porque tem gente